turmas do sexto e sétimo ano. Que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. Hoje eu quero trazer para vocês a unidade temática números. E o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui hoje é o conteúdo frações, tá? A gente vai trazer aí um pouco dessa relação dos números racionais, né, no contexto das frações, beleza? Então, as habilidades que serão vivenciadas aqui é a 7 do sexto ano e a 8 do sétimo ano. Então, se liga que eu vou trazer aqui umas ideias iniciais, que é muito importante para que a gente possa debater. A gente já trouxe aí a fração relacionada lá com a porcentagem, com o número decimal, né? A gente trouxe aquela relação da fração, da porcentagem com a fração de denominador 100. Mas eu quero ampliar esse conhecimento de frações agora, para que a gente possa calcular com frações. Beleza? Vamos lá. Então, vamos começar pensando um pouco. Se liga aí no problema que eu trouxe para que a gente possa resolver. Uma família saiu em uma viagem de carro e, para isso, o motorista encheu o tanque de combustível, que tem capacidade para 45 litros. Após uma hora de viagem, ao parar para o almoço, verificou-se que ainda restavam 2/3 de combustível no tanque do carro. Quantos litros de combustível foram consumidos na realização desse trajeto? Essa é a primeira pergunta aí que a gente vai fazer e vai precisar ir resolver. Letra B. Sabendo que o consumo de combustível do carro é constante, quanto de combustível restará no tanque após 2 horas e 30 minutos de viagem? Então, se liga que a gente precisa saber quantos litros foram consumidos até ele parar para o almoço. E eu preciso saber aqui, após 2 horas e 30 minutos, né, quanto de combustível restará no tanque. Beleza? Então, são 2 perguntinhas aí, vai pensando e a gente vai entendendo um pouco do conteúdo para poder resolver o problema. Lembram lá que eu trouxe na ideia lá de frações junto com porcentagem, o que era uma fração, né? Eu vou retomar aqui a ideia de fração, só que vou fazer uma relação também, não só com a parte do todo, mas também a relação de fração com razão, né? E a relação de fração com divisão. Então, a gente vai fazer essa relação aí para que você possa entender em que momentos você vai usar a fração aí nessas relações. Então, a fração é uma representação da parte de um todo, né? Eu tenho um todo, né? Eu tenho um inteiro, vamos supor assim, e desse inteiro eu quero fracionar, tirar uma parte desse inteiro. Então, lembram lá, né, que eu trouxe umas figuras, uma representação de umas fichas, e que a gente foi fazendo aí a partição do todo em 2 partes iguais, que foi 1/2 mais 1/2, depois em 4 partes iguais, foi 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, né? Então, a gente viu aí aquela relação. Eu quero aqui trazer agora para que você possa entender um pouco cada situação, tá? É uma divisão entre 2 números inteiros, em que A e B são números inteiros e B diferente de 0. Lembram lá que eu trouxe essa dica de que o B ele não pode ser 0? Eu não posso dividir um número por 0? Então, na fração, o denominador não pode ser 0. Se liga nisso. Em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Então, vejam aí a relação da fração, né, com parte de um todo. E além dessa relação de parte do todo, eu tenho também essa relação da divisão. Porque o numerador, ele vai me dar a ideia de dividendo e o denominador de divisor, tá? O numerador indica quantas partes do inteiro foram consideradas. O denominador indica quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Beleza? Então, presta bem atenção aqui, ó. Numerador é o A, né? A sobre B, numerador A, denominador B. E aqui no exemplo 2/3 eu tenho 2 numerador, 3 denominador.
em que eu faço a leitura 2/3, tá? Percebam aí, ó, a divisão em 3 partes iguais, né? Que é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido, então é o meu denominador, e a parte que eu considerei é o numerador, que são as 2 partes pintadas aí. Beleza? Deu para lembrar isso aí? Tranquilo. Então, ó, eu quero trazer aqui a diferença entre fração, razão e proporção, tá? Então, por que, professora, isso? Porque muitas vezes a gente utiliza lá a fração dentro da razão, a gente utiliza a fração dentro da proporção, e aí a gente fica naquela dúvida, né, de como falar, se fala como um termo de uma fração normal ou se ele tem uma fala diferenciada. A fração também pode ser considerada como quociente entre 2 números, né? Quando isso acontece, a fração é uma razão, ou seja, razão é o quociente entre 2 números. Então, vamos lá. A razão pode ser também a comparação entre 2 grandezas. Então, ó, A sobre B, né? Aqui eu falo A está para B, tá? Na questão de razão, eu posso também trazer essa relação de comparação entre grandezas. A está para B, assim como C está para D, né? Aquela relação aí de razão que eu preciso fazer, tá? Um exemplo aqui que eu trouxe alguns problemas de razões que vocês encontram por aí. Então, ó, quando isso acontece, né, de eu trabalhar, considerar o quociente entre 2 números, quando eu considero a fração como isso, eu estou trabalhando a razão. Então, o A aqui, que é o numerador da fração, aqui na razão ele é antecedente e o B é consequente, tá? E aí eu faço a leitura A está para B, em que B tem que ser diferente de 0. Então, a mesma relação lá da fração, na razão também é importante que a gente perceba. Então, proporção é a igualdade entre 2 razões. Então, ó, lembra do que eu disse aqui? A está para B, assim como C está para D. Quando eu quero fazer, né, a relação de proporcionalidade, né, a relação de proporção, né, para saber se as 2 frações, né, as 2 razões, mais precisamente, são iguais, então aqui eu tenho, ó, proporção é a igualdade entre 2 razões. A está para B, assim como C está para D. Então, aqui, ó, AD são extremos, CB meios. Então, percebam bem direitinho aqui, ó. A está sendo dividido com quem? Com B, né? Então, A dividido com B, aqui, ó, por B, eu vou ter o quê? Que A e o D são os extremos. E o B e o C, meios, tá? Então, ó, ele tem essa relação de A está sendo dividido por B e C dividido por D. Mas quando eu falo dessa relação de cálculo de meios por extremos, eu estou falando da regra de 3, né? Então, lembra lá daquele exemplo de regra de 3, que eu trabalho com meios com extremos, tá? E aí, ó, A vai multiplicar D, né? Os extremos vão ser multiplicados, que vai ser igual à multiplicação dos meios, tá? A vezes D é igual a B vezes C. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Lembra lá daquela ideia de regra de 3, tá certo? Em que eu faço a questão da multiplicação de meios por extremos. Ok? Beleza? Então, é daí que sai a relação de razão e proporção a partir das frações. Mas para isso, para o cálculo de hoje, eu quero trazer algumas situações dos tipos de frações, tá? É muito importante porque a gente vai precisar para algumas simplificações, não no problema de hoje, mas outros problemas que a gente vai trabalhar também. Fração própria. A fração própria, o numerador é menor que o denominador. Então, a fração 1/2. Toda vez que o numerador for menor do que o denominador, né, eu tenho uma fração própria. Fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Então, ó, 21 quintos. Então, 21 quintos, 21 é maior o numerador, então eu já estou percebendo aqui que ela é uma fração imprópria. E a gente tem também a fração mista. Um número inteiro acompanhado por uma fração própria, tá? Então, o número inteiro acompanhado por uma fração própria. Por que própria? Porque o numerador é menor do que o denominador.
Mas tem um exemplo aqui que é muito importante eu trazer para vocês. A fração imprópria, ela pode ser transformada numa fração mista. Toda a fração imprópria pode ser expressa com uma fração mista equivalente. Então, ó, 4 inteiros e 1/5 é igual a... Como eu faço isso para transformá-la numa fração mista? Olha que eu peguei aqui, ó. Essa fração aqui, a gente vai fazer a relação dessa fração aqui com esse número misto, né? Só que aqui eu quero o número misto para transformar na fração imprópria, tá? Ou posso fazer o contrário, a imprópria transformar na mista. Então, perceba aqui, ó. 4 inteiros e 1/5. O que é que eu preciso fazer? Eu vou multiplicar o denominador a parte inteira. E o resultado vai ser adicionado mais 1. Então, ó, e o denominador eu repito normalmente aí, ó. O 5 que está aqui vai ser repetido, tá? Então, repete o denominador e aí o que é que a gente faz? 5 vezes 4, 20, 20 mais 1, 21, tá? Multiplica o denominador com a parte inteira e adiciona o numerador. E aí a gente tem 21/5. Deu para entender? Então, nessa relação é importante você saber, porque em algumas situações, né, de resposta, você pode precisar para fazer essa transformação. Fração aparente são as frações em que o numerador é múltiplo do denominador. Então, vejam aqui, ó, 8/4. 8/4, se eu dividir 8 por 4, não vai dar 2? Então, veja que 4, né, o 8 é múltiplo do denominador. Então, aqui, ó, o numerador 8 é múltiplo do denominador, né? É múltiplo de 4. Então, ó, 8 dividido por 4, 2. Isso indica que é uma fração aparente, ok? Nessa situação aqui das frações equivalentes, que é muito importante a gente saber o que é uma fração equivalente, porque a gente vai precisar muito dessa relação de simplificação na resolução com frações. Na próxima aula, eu vou trazer a relação de frações com adição, subtração, para que a gente possa ampliar um pouco mais, tá? Hoje eu quero trazer a relação de eu calcular uma fração a partir de um número inteiro, tá? Vocês vão entender o que é que eu quero aqui hoje. Então, fração equivalente são aquelas que representam a mesma parte do inteiro, tá? Vejam só. Lembra lá daquele exemplo que a gente trouxe do inteiro, que eu dividi em 2 partes iguais, depois em 4 partes iguais e assim sucessivamente. Vejam que aqui eu dividi esse inteiro em 2 partes iguais. Então, eu tenho 1/2 mais 1/2, né? Que lembra lá que se a gente adicionar, a gente chega a 1 inteiro, né? Repete o denominador, que é o mesmo valor, né? 1/2, então tem 2 de 2 no denominador. Vou repetir, não precisa eu adicionar, mas eu adiciono nos numeradores. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, percebam aqui que na relação de 1/2, se eu pegar essa relação aqui, ó, professora, por que 2/4? Lembra que aqui é 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, quando eu divido em 4 partes iguais aí, né? A questão do inteiro. Então, dividido em 4 partes iguais, eu estou tirando 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, tá? Mas aqui eu quero só essas duas representações. 1/4 mais 1/4 vai ser quem? Repete o denominador, que foi 4. 1 mais 1, 2, 2/4. Se eu simplificar 2/4 por 2, tanto no numerador quanto no denominador, eu vou ter 1/2. Então, essas frações são equivalentes. 2 dividido por 2 vai dar 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, 1/2. Vamos ver a relação aqui do 4/8. Quantas partes foram divididas? Em 8. 8 partes. Eu considerei quantas partes aí do inteiro? 4 partes. E percebam que essas 4 partes estão relacionadas aqui, ó, a 1/2. Então, 4/8. Se eu simplificar 4 dividido por 4, eu vou ter quem? 1. 8 dividido por 4, 2. Eu vou voltar lá a fração 1/2. Então, percebam que essas frações são equivalentes, tá? Elas são iguais, tá? No momento em que eu simplifico, elas têm o mesmo valor, ok? Então, 2/4, se eu simplificar, eu vou ter 1/2. 4/8, se eu simplificar, vou ter aí 1/2
também como resposta. Então, ó, a fração 1/2 não pode mais ser simplificada. Cheguei nela, eu não consigo mais simplificar. Então, como eu chamo essa fração? Portanto, uma fração que não pode mais ser simplificada é chamada de irredutível. Olha o exemplo aqui que eu trouxe com 2/4. Ó. 2 dividido por 2 vai dar 1, 4 dividido por 2, 2. Tá? Então, elas são equivalentes porque representam a mesma parte do inteiro. Beleza? Então, veja aí que a gente percebe aqui que elas têm a mesma parte do inteiro. Ok? Vamos seguir, então, para que a gente possa, né, continuar o nosso processo de hoje. E aí, o que é que eu quero trazer para que a gente possa solucionar o problema? A fração como operador. A operação matemática, que fundamenta a utilização de uma fração como operador, é a multiplicação. É muito importante que vocês saibam isso. 1/3 de 513, esse de 513, esse de vai indicar multiplicação. Toda vez que vocês encontrarem essa ideia de 1/3 de, 1/2 de, 1/4 de e um determinado número de um determinado valor, né? Eu preciso multiplicar. Então, ó, 1 vezes 513, por que 1 vezes 513, professora? Porque eu vou pegar o número aí que está sendo representado, que está sendo trabalhado, e multiplicar com o numerador da fração. E após a multiplicação, eu divido pelo denominador. Eu não posso simplificar não, professora? Pode. Você pode simplificar logo aqui e depois multiplica pelo numerador. Não tem problema. Mas a ideia inicial é multiplicar o número pelo numerador, depois dividir pelo denominador, tá? Você vai achar aí a técnica mais simples de você fazer. Ou simplifica aqui, ó. 513 dividido por 3, se o número der para dividir, você já faz a divisão, e aí multiplica pelo numerador. Tanto faz aí a ordem que você utilizar. Vai dar no mesmo, tá? 513 dividido por 3, porque 513 vezes 1, 513, dividido por 3, 171. O número natural será multiplicado ao numerador da fração, e esse produto dividido pelo denominador, quando possível. Beleza? Vai ter as situações que não vai ser necessário, eu posso ficar com a fração final, porque ela pode dar uma fração irredutível, uma fração que não dá a divisão, mas posso também dividir e achar aí um número decimal, beleza? Então, vamos lá para solucionar o nosso problema. Se liga que é muito importante e é bem prático o que a gente vai fazer aqui, ó. Então, o que é que a gente quer primeiro, né? O tanque do carro tem a capacidade para 45 litros. Após 1 hora de viagem, ao parar para o almoço, verificou-se que ainda restavam 2/3 de combustível. Se restavam 2/3 de combustível, a ideia que dá é que ele utilizou 1/3, né? Lembra daquela ideia? 1/3 mais 2/3, para eu transformar aí no inteiro. Lembra lá? Repete o denominador 3, 1 mais 2, 3, 3 sobre 3 vai dar 1. Então aqui eu já sei que eu posso fazer aí a relação de 1/3, tá? Já diretamente. Mas se eu não quiser, se eu não lembrar dessa ideia de que eu vou fazer 45 vezes 1/3, então eu faço primeiro quem? Essa relação aqui, ó, 45 litros, 2/3 de 45 litros. Então aqui, ó, 2/3 de 45 litros. Porque não é isso que ele quer na primeira pergunta? Quantos litros de combustível foram consumidos na realização desse trajeto? Até o ponto em que ele parou ali para o almoço, né? Após 1 hora de viagem. Então, ó, 2/3 de 45 litros é igual a 2/3 vezes 45. 2/3 de 45. 2/3 multiplicado a 45. 2/3 de 45 litros é igual a 2/3, né, vezes 45. Aí, o que é que eu vou fazer? 45 vezes 2 vai ser quanto? 90. 90 dividido por 3, 30 litros. Ô, professora, facilite mais. 45 pode ser dividido por 3 primeiro? Pode. E vai dar quanto? 15. 15 vezes 2, 30 litros. Esse 30 litros é a capacidade que ainda tem no tanque do carro. Eu preciso saber o que ele gastou no trajeto. Se em 1 hora ele verificou que restou 2/3, então falta aí 1/3. Então, percebam bem que 45 litros menos 30 litros é igual a 15 litros. E esses 15 litros aqui é relacionado a 1/3, né, do que ele consumiu, tá? Porque os 2/3 aqui é o que
tem ainda no tanque do carro, né? A quantidade de combustível que tem no tanque do carro. Então, nesse trajeto, ele usou 1/3 do combustível. Se ele usou 1/3 do combustível, ele usou 15. Beleza? Se liga aí nessa ideia. 1/3, se liga lá, 45 dividido por 3, né? Não vai dar 15? Então, você poderia fazer aí direto com 1/3, tá? Mas eu quis fazer com que a gente tenha aqui de representação para que você pudesse ter essa ideia e aí perceber também outras situações que a gente pode fazer. Então, sendo assim, foram utilizados 15 litros para o trajeto até o horário do almoço. Mas na letra B, ele quer saber após 2 horas e 30 minutos, quanto ele ainda teria, né? Quanto iria restar, né, no tanque lá, a quantidade de combustível que iria restar. Então, vamos lá, né? Se o consumo do carro é constante, ele diz lá, ó, sabendo que o consumo de combustível do carro é constante, quanto de combustível restará no tanque após 2 horas e 30 minutos de viagem? Então, se o consumo do carro é constante, de acordo com o item a cada 1 hora, o carro consome 15 litros de combustível. Não é verdade? Se em 1 hora a gente descobriu lá que foi 15, né, litros de combustível gasto, então com 2 horas ele vai gastar 30 litros. Não é isso? Deu para entender? Com 3 horas ele vai gastar os 45 litros que tem lá. Perceberam isso no problema, na questão anterior, na letra anterior? Então, ó, aqui ele quer saber, né, 2 horas e meia. Se ele quer saber 2 horas e meia, eu preciso saber a quantidade que ele gasta em 1 hora, mais 1 hora e mais meia hora. Se ligaram nisso? Então, ó, presta bem atenção aqui, ó. Conclui-se que a cada meia hora ele gasta, né, metade dos 15 litros que ele gasta em 1 hora. Então, ó, nessa meia hora, 30 minutos, o carro consome 7,5 litros. Beleza? Então, o que é que a gente tem? Ó, 2 horas e 30 minutos, 1 hora, mais 1 hora, mais meia hora, que é os 30 minutos aí que ele, né, utilizou da questão da viagem, do trajeto dele. E aí, quanto sobraria? Ou seja, 15 litros, mais 15 litros, mais 7,5 litros, que vai dar o quê? 37,5 litros. 15, 15, 30, com mais 7, 37,5. Então, o que é que a gente tem de resposta aí? O que é que sobrou na realidade? Vamos ver agora? Se o carro consumiu 37,5 litros de combustível em 2 horas e meia, né? 2 horas e 30 minutos, 45 litros menos 37,5 vai ser 7,5 litros. Beleza? Então, sendo assim, após 2 horas e 30 minutos de viagem, o tanque de combustível do carro ainda possuirá 7,5 litros de combustível. Beleza? Deu para entender? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ao que a gente aprendeu hoje. Aprendemos que é uma fração equivalente, né? Que eu quero que vocês se liguem muito nessa relação da fração equivalente, que é muito importante para os cálculos, né? Em algumas relações, em alguns cálculos vão cair essa relação. São aquelas que representam a mesma parte do inteiro. A operação matemática que fundamenta a utilização de uma fração como operador é a multiplicação. E o número natural será multiplicado ao numerador da fração e esse produto dividido pelo denominador. Então, toda vez que eu tiver 1/3 de um determinado número, eu vou ter 1/3 multiplicado a este número, tá? E aí, o que é que eu preciso fazer? Multiplico o número ao numerador e divido pelo denominador. Ou divido primeiro lá o número com o denominador e depois eu multiplico. Vai de acordo com o que você achar mais fácil fazer. Beleza? Então, as referências da aula de hoje e o meu abraço para você, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui nas nossas aulas de matemática. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Até lá!